Hoje vamos gravar a correção da atividade sobre o islamismo, certo? Então vamos lá. Primeira questão. O islamismo, religião fundada por Maomé e de grande importância na unidade árabe, tem como fundamento: letra A, o monoteísmo, influência do cristianismo e do judaísmo, observado por Maomé entre os povos que seguiam essas religiões. Essa questão é a questão correta, certo? O islamismo ele vai surgir a partir da influência dessas outras duas grandes religiões, certo? Aí, por que a B está errada? O culto dos santos e profetas através de imagens e ídolos. Está equivocado, porque na religião islâmica não tem culto a santos e o único profeta é Maomé. E também não pode ser feito uso de imagens. Politeísmo, letra C, está equivocado, porque dentro do islamismo só existe um Deus, que seria Alá. Letra D. O princípio de aceitação dos desígnios de Alá em vida e a negação de uma vida após a morte. Está equivocado também. Os islâmicos também acreditam na vida após a morte. E letra E. A concepção do islamismo vinculada exclusivamente aos árabes, não podendo ser professado pelos povos inferiores. Está equivocado, né? Porque dentro do islamismo existe a prática da propagação da fé para os povos além dos povos árabes. Questão número 2. O islamismo, ideologia difundida a partir da Alta Idade Média, em que o poder político confunde-se com o poder religioso, era dotado de certa heterogeneidade, o que pode ser constatado na existência de seitas rivais, como letra A, politeístas e monoteístas, errado, certo? Letra B, sunitas e xiitas, exatamente, certo? Sunitas era um grupo que acreditava que os seguidores, né, os sucessores de Maomé poderia ser qualquer pessoa, né, que professasse a fé islâmica, e os xiitas acreditavam que somente os herdeiros, né, os descendentes de Maomé que poderiam assumir o califado. Letra C, cristãos e mesuíns, está errado. Letra D, sunitas e cristãos, também está errado. Letra E, xiitas e politeístas, também está equivocado. Questão número 2, resposta certa, letra B. A questão número 3 diz o seguinte: a Hégira, um dos eventos mais importantes do islamismo e é que marca o início do calendário islâmico, corresponde à entrada triunfal de Maomé em Meca em 630? Não. Letra B. Ao casamento de Maomé com uma rica viúva dona de camelos? Também não. A fuga de Maomé e seus seguidores de Meca para Medina? Sim, exatamente isso, certo? Então, a Hégira é a fuga de Maomé de Meca para Medina, né? Que se chamava Yatreb na época. Letra D. A revelação de Maomé que lhe foi transmitida pelo arcanjo Gabriel. A revelação de Maomé vai se dar o livro Alcorão, certo? Não a Hégira. E letra E, ao grande incêndio da Caíba em Meca em 615. Está equivocado, certo? A resposta certa é letra C. Na questão 4, nós temos um pequeno texto. As invasões e dominação de vastas regiões pelos árabes na Península Ibérica provocaram transformações importantes para portugueses e espanhóis, que os diferenciaram do restante da Europa medieval. As influências dos árabes na região, sobretudo na região da Península Ibérica, relacionam-se a, letra A, o acordo comercial entre cristãos e mouros, a fim de favorecer a utilização de rotas de navegação marítima em torno do continente africano e asiático, para obter produtos e especiarias. Essa circunnavegação, né, do continente africano, ela vai ser uma consequência desse acordo, né, porque durante as invasões muçulmanas na Península Ibérica, não se sabia ainda da existência dessa circunnavegação pelo continente africano, por isso a letra A está errada. Letra B. Conflitos entre cristãos e muçulmanos que facilitaram a centralização da monarquia da Espanha e Portugal, sem necessitar do apoio da burguesia para efetivar as grandes navegações oceânicas. Está equivocado. A gente viu nas aulas sobre a formação das monarquias nacionais que é justamente uma aliança entre a burguesia e o rei para expulsar os muçulmanos do território, certo? Por isso que a letra B está equivocada. C. Difusão das ideias que ocasionaram a criação da Companhia de Jesus, responsável pela catequese nas terras americanas e africanas, conquistadas através das grandes navegações. Sim, tá certo essa ideia, só que não é pelo acordo entre os árabes que vai surgir a Companhia de Jesus, certo? A Companhia de Jesus ela vai surgir em decorrência da Reforma Protestante, certo? Letra D.
Acordos entre cristãos e muçulmanos para facilitar a disseminação de ideias e ciências romanas, fundamentais para o crescimento comercial das artes náuticas. Está equivocado, né? Não vai ter esse acordo entre cristãos e muçulmanos para facilitar ideias de ciências romanas, certo? Letra D está equivocada. E letra E, contribuições para a cultura científica, possibilitando a ampliação de conhecimentos, principalmente da matemática e astronomia, que permitiram criações de técnicas marítimas que desenvolvimento das navegações oceânicas. Isso sim está correto, certo? A letra E está certinha, não tem nenhum erro, né? A união entre cristãos e muçulmanos, ela vai se dar nessa questão da contribuição para a ciência mesmo, ou seja, essa união desses dois povos, né, na Península Ibérica, sobretudo, vai favorecer as grandes navegações da região, sobretudo de portugueses e espanhóis, pela essa cultura científica deles. Os movimentos fundamentalistas que tudo querem subordinar à lei islâmica são hoje muito ativos em países da África, do Oriente Médio e da Ásia. Eles tiveram a sua origem histórica no desenvolvimento do islamismo durante a antiguidade na Península Arábica. Errado, certo? O desenvolvimento do islamismo ele vai se dar a partir do século 6 depois de Cristo, ok? A partir do século 6, século 7 depois de Cristo. Letra B. Na expansão da civilização árabe durante a Idade Média, tanto ao Ocidente quanto ao Oriente. Corretíssimo, certo? Apesar de a gente só poder chamar de Idade Média o período, a gente não divide o mundo inteiro em Idade Média, certo? Essa Idade Média é baseada no contexto eurocêntrico, tá? Mas para que a gente possa entender, é realmente a partir do Idade Média, ali do século 7 depois de Cristo, ok? Letra C. Na derrocada do socialismo, depois do fim da União Soviética, errado, o islamismo ele já estava em plena expansão, né? Já tinha conquistado diversos territórios no fim da União Soviética, que aconteceu já no século XX. No estabelecimento do Império Turco-Otomano, com base em Istambul durante a Idade Moderna, errado, né? Durante o Império Turco-Otomano, que vai acontecer ali por volta do século XV, os muçulmanos já haviam dominado boa parte, né, do norte da África, parte do Oriente Médio, parte da Ásia também como religião. Letra E. Na ocupação do mundo árabe pelos europeus entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX. Está equivocado, né? A lei islâmica não vai se dar pela ocupação dos europeus, certo? E sim pelo contrário, a ocupação dos muçulmanos, certo? Então a resposta certa da questão 5, letra B de bola. Na imagem da questão número 6, nós temos o anjo Gabriel fazendo a revelação do Alcorão para o profeta Maomé. Aí a questão começa assim. Após a revelação dada pelo anjo Gabriel de que era mais um dos profetas de Deus, Maomé passou a pregar uma religião monoteísta entre os praticantes de uma religião politeísta. Com isso, houve uma grande perseguição realizada pelos Coraixitas, uma tribo que existia na região da Península Arábica. Uma perseguição desses coraixitas a Maomé, resultando, letra A, na jihad, que é a guerra santa, errada. A jihad ela já vai ser quando os muçulmanos já estão estabelecidos. Letra B, na cruzada islâmica contra os politeístas, não, a cruzada islâmica nada mais é do que uma jihad. Letra C, na hégira da fuga de Maomé de Meca para Medina, sim, corretíssimo, tá ok? A letra C está correta. E por que a letra D está errada? Na escrita do Alcorão, como forma de tentar converter os coraixitas. Os coraixitas foram convertidos, né, a partir de várias ações do Maomé, mas não só pela escrita do Alcorão, certo? Então, essa perseguição dos coraixitas contra Maomé vai resultar na hégira, certo? Na fuga de Maomé de Meca para Medina, ok? Por isso que a resposta certa é a letra C. Na questão número 7, a gente tem um textinho retirado do Corão. Quando vós encontrardes infiéis, matai-os a ponto de fazer uma grande carnificina e apertai as correntes dos cativos. Quando cessar a guerra, vós os colocares em liberdade ou os entregueis mediante um resgate. Agi assim. Se Alá o desejar, ele mesmo triunfará sobre eles, mas se ele vos mandar combater, para vos pôr à prova. Essa orientação de guerra santa levou os árabes a expandir seu império para vastas áreas, chegando a alcançar, letra A Península Ibérica, ainda durante a vida de Maomé,
Não, né? Durante a vida de Maomé, eles vão começar essa expansão dentro da Península Arábica. E aí a gente já tem errado a letra B e C, né? Porque ele fala o seguinte: letra B, toda a Península Arábica com o exército liderado por Maomé. Não, né? Eles só vão conseguir conquistar toda a Península Arábica algum tempo depois da morte de Maomé. Toda a Península Arábica ainda durante o século VII. Não, porque durante o século VII ainda era a vida de Maomé, né? Maomé ainda estava vivo, então eles só vão conquistar toda a Península Arábica a partir do século VIII para frente. A Península Ibérica durante o Califado dos Omíadas, aí está correto, certo? A Península Ibérica ela vai ser conquistada ali no século VIII para frente, certo? Durante o Califado da dinastia Omíada, tá? Então por isso que a letra 7, a questão 7, letra D, está correta. Na questão número 8, a gente também tem mais um textinho falando sobre o Alcorão. O Alcorão ordena: não geres confusão na terra após esse justo comando. Quando diz também que a terra e tudo o que nela existe é criada para o nosso uso, isso não implica uma transferência de propriedade. É uma incumbência a nós delegada, e respondemos perante o Senhor de todas as coisas pelo nosso ministério. O muçulmano é constantemente lembrado, quer no Corão, quer nos ditos preservados pelo profeta, que a ganância e o desperdício estão entre os maiores pecados. Podemos usar aquilo que nos é disponibilizado para o nosso sustento, mas nada mais. Mesmo esse pouco não é mais do que um roubo se abandonamos a nossa função humana e decidimos renunciar à oração universal, que transporta toda a criação do novo para a origem. Aí a gente tem na questão número A, na letra A. Os outros ditos preservados pelo profeta, aos quais o texto se refere, podem ser encontrados em livros como a Suna. Está correto, tá? Nessa questão a gente vai marcar a alternativa incorreta, ok? Então a letra A está correta, não marca a questão A. Letra B. O islamismo rejeita o desperdício e a ganância por serem, além de tudo, pecado. Correto também, está lá no texto. Letra C. O texto sugere que o islâmico leve em conta uma espécie de comunhão entre a ação humana e os bens naturais, que lhe foram dados por Deus. Corretamente, certo? Letra D. O texto acentua o fato de que o mau uso humano da terra e dos bens naturais é mais grave que um roubo. Correto, está dizendo no texto isso, né, que é um pecado. O Alcorão, segundo o texto, sugere a reforma agrária e a distribuição de terras entre os muçulmanos. Está errado porque no texto ele não fala sobre reforma agrária e muito menos distribuição de terras. Ele fala entre a utilização justa desses bens, certo? Mas não fala de reforma agrária nem distribuição de terras. Por isso que a letra E está errada. Nós devemos marcar essa letra. Na questão número 9, a gente também tem mais um textinho e vai falar da seguinte forma. A gente tem vontade de perder-se em As Mil e Uma Noites, pois sabes que ao entrar nesse livro é capaz de esquecer nosso pobre destino humano. No título As Mil e Uma Noites existe algo muito importante, a sugestão de que se trata de um livro infinito, e ele é, e virtualmente. Os árabes dizem que ninguém pode ler As Mil e Uma Noites até o fim, não por tédio, mas porque se sente que o livro é infinito. De acordo com o texto, é possível afirmar que, letra A, o livro As Mil e Uma Noites é um dos mais confusos livros de literatura já escritos, já que o leitor se perde ao lê-lo. Não, está equivocado. Diz no texto que não por tédio, mas porque sente que o livro é infinito. Né? Então, por isso que a letra A está errada. Letra B. Os árabes não se acostumaram com o livro As Mil e Uma Noites, por isso não conseguem lê-lo até o fim. Está equivocado. Ele diz que justamente esse livro ele é virtualmente infinito, mas eles têm a vontade de lê-lo sempre. Letra C. A riqueza do livro As Mil e Uma Noites está no fato de ser infinito, no sentido de oferecer leituras ilimitadas sobre os temas de que trata. Resposta certíssima, letra C. D. Os árabes julgam As Mil e Uma Noites é uma obra de boa qualidade por ter sido escrita por chineses. Está equivocado, né? Escrito por árabes. E o autor Jorge Luiz Borges abomina As Mil e Uma Noites por ser um livro infinito. Está equivocado, o Jorge Luiz Borges é o cara que escreveu esse textinho que a gente leu aqui agora. Ele não abomina As Mil e Uma Noites. Então a resposta certa é a letra C. Na questão número 10, nós temos o item que a gente retirou do PAS da UNB.
As interações entre histórias do islamismo e do Brasil colonial e imperial são explicadas, entre outros fatores, pela longa presença e colonização islâmica na Península Ibérica e pelos milhares de africanos islamizados que desembarcaram no Brasil na condição de escravos em decorrência do tráfico atlântico. Esse item é o item correto. Por que ele está correto? Porque primeiro ele fala que teve presença islâmica na Península Ibérica. Está correto? Tá, a gente já viu isso em questões anteriores. Teve tráfico de Atlântico, teve o tráfico de escravos da África para o Brasil? Teve, a gente já viu isso nas nossas aulas sobre o Brasil colonial. E dentro desses escravos, dessas pessoas escravizadas que vieram para o Brasil, também tiveram escravos islamizados? Sim. Então, esse é o item correto, ok? A questão número 11 é uma questão simples, né, para que a gente possa saber quais são as principais obrigações religiosas dos muçulmanos, certo? E aí, dentro dessas principais obrigações religiosas dos muçulmanos, nós temos adorar a um único Deus, e tendo Maomé seu único profeta, né, Deus Alá. Segundo, né, eles têm que orar pelo menos 5 vezes ao dia, sempre voltados para Meca. Depois, na terceira obrigação, praticar a caridade, viver essa caridade. Quarto, eles têm que jejuar durante o mês do Ramadã. E 5, né, ir a Meca pelo menos uma vez na vida, certo? Essas são as principais obrigações dos muçulmanos, ok? Certinho, valeu, tchau, tchau.